Tudo começa quando Ângela está no cativeiro com Álvaro, e ela chama por Josué, e Álvaro fala para ela ficar tranquila, e torce para Leonardo chegar logo. Na mansão, Inak pergunta por que Alma não para de olhar o celular, e ela fala que já ligou para Leonardo várias vezes, mas ele não atende. E ele diz que avisou para ela não deixar ele tão solto, mas ela fala que pelo menos sabe que ele não está com Ângela, porque ela está desaparecida com Álvaro, e nem imagina o que está esperando por ela. No hospital, Nancy conversa com o inspetor Garcia, e fala que ao invés dele ficar investigando Ângela e Leonardo, deveria ficar de olho em Samantha, Mirta, Alma e Félix, porque esses sim têm tudo a ver com a fraude da fundação. E garante que isso foi armado por Samantha, porque seria muita coincidência Ângela ser expulsa de sua casa no mesmo dia que roubaram o dinheiro, mas tem certeza que Samantha vai negar tudo. O inspetor fala que sabe identificar quem está mentindo, e diz que Leonardo sabe aonde Ângela está, mas Nancy diz que isso não é verdade, porque Leonardo não é de mentir. Mas o inspetor fala que o amor dele por Ângela pode fazer ele chegar a esse ponto. Por outro lado, Nestor fala ao telefone e conta que não está conseguindo comprar remédio nas farmácias do local, e então diz que vai tentar dar um jeito para ver o que consegue fazer. De volta ao hospital, o inspetor faz perguntas para Samantha. E ela fala que discutiu com seu marido no dia do acidente, e que com certeza ele e Ângela fugiram juntos, e fala que como ele está cego com certeza Nestor está ajudando. E então o inspetor quer saber quem são os aliados dela, e Samantha fala que não está entendendo, e o inspetor fala que ficou sabendo que ela está com Félix. E a Patricinha fala que não tem nada a ver com esse homem, e que se o inspetor não tiver mais perguntas pode se retirar, e ele diz que em breve eles se verão de novo. Enquanto isso, Pablo está com Luz, e nisso Dario chega e pergunta se Luz pode ir até a sala dele para revisar uns documentos, e ela diz que tudo bem. E então fala que é melhor Pablo ir para casa, e em seguida Hélida chega perguntando por Luz, e Pablo fala que ela já foi com o doutor. E então Hélida fala que ainda bem que ela foi contratada porque ele está cheio de trabalho, e diz que graças a Deus que agora ele está mais tranquilo, porque antigamente todas as secretárias e enfermeiras viviam na sala dele porque era muito mulherengo, e em seguida vai embora deixando Pablo preocupado. Por outro lado, Samantha vai até o quarto de Félix, e fala que não pode ficar indo até lá porque estão suspeitando que eles são aliados. E então Félix fala que se ela não ajudar ele, as suspeitas vão ser confirmadas, porque ele garante que vai contar. Samantha quer saber o que ele quer, e Félix fala que ela precisa ajudar ele a sair dali, porque não está disposto a ir preso, senão ela vai cair também. Na vila, Sebastião e Clara se encontram, e ela mostra as passagens de avião que Dario comprou para eles, e Sebastião fica todo feliz dizendo que eles precisam correr para ajeitar as coisas. Mas Clara fala que não pode ir por causa de seu pai, mas Sebastião não acha justo e fala que ele só está pagando por todo o mal que fez, e que ele nunca se comportou como o pai dela. Mas Clara não aceita e fala que quando ela estava em coma ele foi o único que esteve com ela. E então fala que vai precisar renunciar seu sonho. No cativeiro, Leonardo chega e Álvaro vai sair de perto de Ângela, mas ela pede para ele não sair, e Álvaro explica que ela está achando que ele é Léo,
E então Leonardo se aproxima dela e fala que já está ali. E Ângela pede para ele dar um beijo nela. De volta à vila, Sebastião pede para Clara não fazer isso. E ela diz que não pode deixar seu pai sozinho e manda ele seguir seu sonho, mas que ela não vai estar junto. E então vai para casa e Sebastião fica triste. No cativeiro, Ângela começa a tossir muito e Leonardo examina ela e Álvaro quer saber o que está acontecendo. E Léo fala que ela está com hipotermia aguda e que precisa neutralizar a temperatura do seu corpo. E então manda Nestor ir buscar umas coisas. E Álvaro quer saber se vai acontecer alguma coisa. E Léo espera que não. Mas se acontecer, ele vai ser o responsável por isso. No hospital, Samantha fala para Félix ficar calmo porque vai ajudar ele a sair dali sem ser preso. E ele fala para ela nem tentar a sorte de querer fazer ele de idiota. Mas Samantha garante que não, até porque ele sabe muitas coisas dela. Em seguida, o Dr. Gallegos chega e diz que não esperava encontrar Samantha ali. E ela fala para eles tomarem muito cuidado com aquele paciente porque é muito perigoso e quer saber quando ele vai ter alta. E o doutor fala que em breve ele já pode ir para a enfermaria da prisão. E então Samantha diz que tudo bem e vai saindo e faz sinal para Félix. E nesse mesmo momento, Leonardo fala que precisou injetar algo no sangue de Ângela para ela melhorar, e pergunta se eles deram o remédio que ele pediu. Mas Nestor explica que não quiseram vender na farmácia sem receita médica e então Leonardo faz a receita e pede para Nestor ir buscar. Ele sai, e então Álvaro pergunta se Ângela vai ficar bem. E Leonardo, de saco cheio, fala que se ela ficar não vai ser por ele. E deixa Álvaro sem graça. Na vila, Guilherme fala para Pablo que vai dormir, e ele diz que tudo bem, e que vai esperar a mãe dele chegar, porque ela está trabalhando demais. E então Guilherme fala para ele ficar tranquilo, porque ela está ocupada com o novo chefe. E Pablo fala que não gosta que ela ande sozinha àquela hora da noite, e Guilherme concorda. Do outro lado da cidade, Álvaro quer saber de Ângela, e Léo fala que ela está dormindo, e que já está respondendo aos antibióticos. E então Álvaro dá graças a Deus e fala que preferiu chamar ele do que vê-la morta. E então Leonardo pergunta se ele quer aplausos, mas Álvaro diz que não, e que só quer provar a Ângela que a ama muito mais que ele. E Léo pergunta se ela precisa morrer para ele entender que Ângela não o ama. Álvaro fala que fez isso para protegê-la, mas Leonardo joga na cara dele, que mandou mensagem para Ed fingindo ser Ângela, e que colocou ela em perigo, mas Álvaro garante que os dois se amam muito e que não queria ver ela na cadeia, mas Léo fala que tentando matar ela não iria ajudar. E então fala que vai preparar algo para quando ela acordar. De volta à vila, Pablo está estressado esperando por Luz, quando ela chega perguntando por que ele não está dormindo. E ele fala que ficou esperando por ela porque já está muito tarde. E ela diz que ele mesmo viu que tinha muito trabalho, mas Pablo fala que esperava que ela ligasse para ele ir buscar ela. Mas Luz fala que o Dr. Dario fez a gentileza de trazer ela. E Pablo fica com raiva e fala que ela não deveria entrar no carro de um desconhecido. Enquanto isso, Leonardo manda uma mensagem para Ed explicando que já está com Ângela, e que realmente Álvaro levou ela à força, e que ela está com hipotermia, mas ele já a medicou. Ele fala para Ângela que jamais vai se afastar dela, e então ela acorda e abraça Leonardo,
e em seguida pergunta por Josué, e Léo conta que ele está bem, porque Ed está cuidando dele. Por outro lado, Luz fala que não está acreditando que Pablo está com ciúmes de Dario, mas ele diz que não, e que só se esforçou para fazer um jantar romântico e que ela não estava lá. E então Guilherme chega e Pablo vai para o quarto, e o menino quer saber o que aconteceu, e Luz fala que é coisa de adulto e... Então Guilherme fala que Pablo estava muito estressado que ela ainda não tinha chegado. No dia seguinte, Leonardo leva o café da manhã de Ângela, e ela fala que está irritada porque Álvaro não tinha que levar ela à força para lá, e Léo diz que isso é verdade, mas que ele tentou fazer um bem à moda dele, e nisso Álvaro se aproxima e começa a escutar os dois conversando e fazendo planos para o futuro, e Ângela dizendo que espera que um dia eles possam ficar longe de Samantha e Álvaro, e também de Alma que querem ver os dois separados, e Léo fala que eles vão para Real do Mar montar a clínica e que lá eles terão vários filhos e vão ser muito felizes. Álvaro fica chateado, e então Nestor aparece e ele fala que os dois não têm mais nada o que fazer ali, e pede para ele ir buscar o carro. Na mansão, Mirta pergunta para Samantha como está Félix, e a Patricinha diz que ela não está tão interessada assim. E então Mirta fala que ela precisa tomar cuidado com esse homem, mas Samantha não dá ouvidos e fala que ele está ajudando ela em muitas coisas. E então Alma diz que elas precisam ficar unidas e não se dividir, e Samantha fala que se elas querem continuar na casa é melhor não se meter nas coisas dela, e então sai da mesa. Alma fala para Mirta não arrumar briga com Samantha porque senão ela vai mandar elas irem embora. Mas Mirta fala que alguém precisa colocar isso na cabeça dela. E então Inak chega e pergunta o que está acontecendo. Ângela está furiosa ao telefone com Álvaro dizendo que ele não deveria ter levado ela à força, e quer saber como está seu filho, e ele diz que está chegando na vila e depois vai ligar para avisar. Ela fala para Léo que quer ver seu filho, e ele diz que o menino vai ficar bem, porque Ed e Oscar estão cuidando dele. Enquanto isso, Ed coloca Josué no berço, e então recebe uma ligação do assistente social dizendo que Estrela está em crise, e que todos no orfanato estão preocupados e terão que levar ela para o hospital. No hospital, Mirta conta dinheiro, e fala que agora vai ser muito mais fácil recuperar sua fortuna. E então Luz chega dizendo que tem um senhor querendo falar com ela sobre a fundação. E Mirta quer saber por que Mayra não foi anunciar. E Luz conta que agora é a nova secretária, porque Mayra foi embora, e então ela manda entrar. E Luz fica olhando o bolo de dinheiro na bolsa de Mirta. Álvaro está triste lembrando da conversa de Ângela e Léo, quando Clara chega e ele fala que já entendeu que Ângela realmente ama ele, e ela fala que esse já é um grande passo. Oscar chega dizendo que Ed foi para o hospital, mas que pediu para perguntar que horas Ângela chega, e Álvaro fala que não sabe, mas espera que Leonardo não demore para levar ela para casa. Álvaro pede para Clara ligar para Leonardo, e então Ângela atende e Álvaro fala que quer que ela escute Josué. E então Ângela fica mais tranquila e fala para o filho que o ama muito. Enquanto isso, Elida conta para Pablo que Dario realmente era muito mulherengo, mas depois que conheceu Clara mudou muito. E então Pablo fala que confia em sua esposa, mas nele não. E então Elida fala para ele confiar sim, porque não há nada pior para uma mulher do que um homem que desconfie dela.
Sebastião chega na casa de Ângela e encontra com Álvaro, e então conta que ele e Clara terminaram e que o motivo foi Álvaro. Mas ele não entende, e o garoto explica que Clara quer desistir do sonho dela por causa dele, e pergunta se Álvaro pode convencer ela a mudar de ideia. Na mansão, Alma fala para Inácio que o plano dela não está dando certo, e então acha que seria bom se Leonardo pensasse que ele pediu ela em casamento e que vai registrar sua filha, e então Inácio acha uma boa ideia. Enquanto isso, Nestor fala para Álvaro que estão suspeitando que ele estava com Ângela, e em seguida alguém bate na porta e o inspetor Garcia chega perguntando por Ângela. Mas Álvaro diz que não sabe dela, e então ele pergunta se ele sabe de Leonardo, e o advogado fala que seu cliente não tem relação com o doutor, e o inspetor fala que é muito coincidência que ele apareça justamente quando Leonardo desapareceu. Enquanto isso, Mirta leva a Alma até seu quarto, e fala que vai guardar o dinheiro da fundação em um cofre, porque se não se colocar em uma conta podem desconfiar, e então diz que vai voltar a ter o nível de vida que tinha antes de Sandro fazer besteira, e garante que jamais vai voltar a ser pobre. Do outro lado da cidade, Leonardo chega com coisas para Josué, e então Ângela agradece e fala que o ama demais, e Leonardo diz que achou que iria perdê-la, mas Ângela garante que não pode viver sem ele, e então os dois se beijam. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.